Deputado Nicolete. Desculpa. Bom dia, ministro Tarcísio. Primeiramente, agradecer a sua presença aqui, parabenizá-lo pelo excelente serviço prestado frente a esse ministério, pela receptividade que o senhor teve da minha pessoa quando eu fui lá conversar com o senhor, já era 11 horas da noite, o senhor recebeu, então realmente sabe que o seu trabalho é incansável. As pautas que eu levei sobre o Leão de Tucuruí, né, sabendo que é necessário que o Norte também não seja esquecido, como nos governos passados, o senhor deu atenção falando do cronograma das atividades do União, os mais voos para o nosso estado também de Roraima, o senhor explicou prontamente, sobre a corrente também que fecha as portas de Roraima com a ligação ao Amazonas, que é um ponto que o senhor poderia esclarecer um pouquinho melhor aqui, se vai haver esse decreto do presidente e em que tempo ocorrerá. E com relação também, o senhor disse, sobre aquela rodovia que liga Letem a Georgetown na Guiana, que não teria condições, que o Brasil tem muitas rodovias inacabadas e que o nosso dinheiro brasileiro vai ficar aqui dentro para que a gente dê continuidade nessas obras. E não fazer como governos anteriores, tá aplicando dinheiro fora, tendo a necessidade de serem feitas mais rodovias aqui. Com relação, então, ao que muito se comenta na imprensa, com relação à extinção ou redução dos radares controladores de velocidade nas estradas e rodovias federais. Que o senhor pudesse esclarecer para todos nós. Eu sou policial rodoviário federal, sei da importância do controle de excesso de velocidade. Então, se realmente for tomada essa medida, que a gente se atente também para o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Eu digo que hoje há sim uma indústria de multa, não só de repente pelo governo anterior, mas também nos municípios, onde não se padroniza e uniformiza esses limites de velocidade. Então, que esses radares sejam colocados em pontos estratégicos para que haja sim redução de acidentes de trânsito e não como uma forma de arrecadar apenas valores com multas. Também lhe pergunto com relação aos excessos de resoluções do CONTRAN. Então, acho que isso é importantíssimo hoje para que a gente possa ter mais participação dos agentes de trânsito, seja municipais, estaduais, federais, na construção dessas resoluções, então por pessoas técnicas. Sei da capacidade do Dias, que é um policial rodoviário federal que está no Denatran, sei que junto aos senhores demais integrantes aqui do Ministério farão um excelente trabalho. Por último, coloco à disposição para que a gente possa aqui dentro do Congresso Nacional estar aprovando sim as pautas relativas a um trânsito seguro. Então agradeço a sua presença, que a gente possa ter aí um excelente trabalho dentro do Ministério. Deputado Nicolete, tivemos uma conversa ótima lá, quase 11 da noite lá no Ministério, né? O deputado com uma paciência de Jó, mas eu agradeço a paciência, deputado. As questões que envolvem, de novo, a questão do licenciamento ambiental, né? A questão que envolve tanto a manutenção, recuperação e o fechamento da BR-174 na reserva do Emília-Tuari, quanto a questão do Linhão. O Linhão é um absurdo. Não ter o Linhão até hoje é um absurdo. É um absurdo do país, é uma vergonha para o país. Porque observe, a linha de transmissão custa 1,5 bi por ano. Custa 1,5 bi para se fazer. E a gente joga no ralo 1 bi por ano por não ter a linha de transmissão. Não fazer. E a gente fica escravo, né? Queimando combustível, até do ponto de vista ambiental é pior. Porque observe, nós pagamos, o brasileiro paga um preço alto pela universalização da energia elétrica. De fato, o único serviço público universalizado é energia, 99% dos brasileiros têm energia. Mas a conta é alta, ou seja, essa universalização tem um custo. Essa universalização ela foi feita com base em subsídios, com base em contribuições, e uma delas é a que subsidia o combustível naquelas localidades que estão fora do Sistema Interligado Nacional. E a gente não fazer a linha de transmissão para integrar o estado de Roraima no Sistema Interligado Nacional não faz o menor sentido. Menos ainda, e é mais incompreensível ainda, quando eu penso que eu deixo de fazer uma linha de transmissão que está na faixa de domínio da BR-174. A BR existe, está lá. Uma obra fácil de fazer, de pouquíssimo impacto ambiental e de balanço ambiental positivo. Porque quando eu ligo no sistema interligado, eu estou deixando de queimar combustível. Estou deixando de importar combustível, então vou dar autossuficiência a Roraima, que sofre com apagões. Então compreendo a luta de Vossa Excelência. Acho que é uma coisa que a gente tem que avançar. Um passo foi dado, né, na questão, o presidente colocou a linha de transmissão como algo que é de prioridade nacional e assim tem que ser.
Observem que o Brasil é signatário de protocolos internacionais, como a OIT 169, que determina a oitiva de comunidades, a oitiva prévia, assistida, etc. Mas a oitiva tem por objetivo estabelecer consenso. E a partir do momento que o consenso não é estabelecido, deve prevalecer o interesse público. E a gente precisa lutar para preservar o interesse público. E mais uma vez, princípio da precaução versus direito ao desenvolvimento. A gente tem que pesar isso nos pratos da balança. A questão de Letem, Georgetown, é o que eu expliquei para Vossa Excelência, compreendendo a demanda que chega, que poderia impulsionar um transporte bilateral, e é uma dos objetivos da política de transporte, a integração regional sul-americana. Mas o fato é que, num cenário de compressão de orçamento, não tem a menor possibilidade de nós custearmos um projeto em outro país. Né? Então, nós temos que focar as diversas necessidades que nós temos aqui dentro. E excesso de resolução do CONTRAN, eu vou deixar o radar por último. Excesso de... Deputada Cristiane, tenho certeza que era a pergunta dela. O senhor roubou a pergunta dela. Mas esse excesso de resoluções a gente quer combater, a gente quer que a coisa seja feita com um prisma mais técnico, para não ter... Faz a resolução, volta atrás. Faz a resolução, suspende a resolução. Não faz o menor sentido isso. As resoluções têm que ter agora a análise de impacto. Análise de impacto regulatório, análise de impacto econômico. E aí a gente vai profissionalizando essa questão das resoluções. Com relação aos radares, qual é a lógica, né? Qual é o racional por trás? Observe, são vários os motivos que levam a acidentes. E um deles é excesso de velocidade. Né? Mas não é o único. Não é o único. A falta de manutenção também causa acidente. A falta de sinalização causa acidente. O sono causa acidente. E o que a gente começa a perceber? Eu preciso colocar radar naqueles locais onde o excesso de velocidade está conectado com... O acidente está conectado com excesso de velocidade. E isso não estava acontecendo. Então, quando falam, vamos acabar com o radar. Não, nós não vamos acabar com o radar. Nós vamos ter radar. Nós vamos ter radar, nós vamos ter lombada eletrônica, mas nós vamos ter onde precisa ter. E onde é que precisa ter? Onde a causa do acidente é o excesso de velocidade. E a Polícia Rodoviária Federal, e eu presto homenagem à nossa PRF, na pessoa de Vossa Excelência, e temos hoje no Denatran um PRF, isso me dá muito conforto, que vem prestando um excelente trabalho ao país, né? Pouca gente sabe, não sabe, mas não é só a questão da Polícia Rodoviária, do ponto de vista da rodovia, né, da operação rodoviária, mas do ponto de vista de segurança pública, né? Ninguém aprende mais droga do que a PRF. Então tem um papel fundamental na questão da segurança pública também. Mas a Polícia Rodoviária Federal tem esses levantamentos, o DENIT tem esses levantamentos. Nós temos lá indicadores de desempenho. Um indicador é o seguinte: quantidade de pontos críticos. O que são pontos críticos? São pontos onde há repetição de acidentes, uma quantidade de acidentes num determinado período de tempo. Aquilo é um ponto crítico. Se é um ponto crítico, qual é o motivo do acidente? Excesso de velocidade, a geometria, a sinalização. O problema geométrico causa acidente. Me lembro do município de Formiga, nós tínhamos lá na BR uma curva complicada, e com uma retificação de curva que nós fizemos no programa CREMA, nós diminuímos lá a quantidade de acidentes. Então o problema lá não era radar. Eu tenho radar, por exemplo, onde a própria geometria não permite que eu desenvolva determinadas velocidades. Qual é o problema? É custo. Então, no final das contas, a gente estava chegando a um número de faixas monitoradas onde a quantidade de contratos já estava representando R$1 bilhão. Gente, se eu não tenho dinheiro para fazer manutenção, eu não posso estar gastando R$1 bilhão em radar. Esse é o problema. Porque eu pago por faixa monitorada. Então, eu tenho que estabelecer um ótimo entre radar e manutenção. Porque na manutenção, nos contratos de manutenção, não está lá previsto a manutenção, a sinalização, às vezes a retificação de trecho. Então, eu estou corrigindo o problema de geometria, estou corrigindo o problema de sinalização, e aí eu faço o balanço. Onde, de fato, eu preciso do radar? Então, na chegada numa cidade, numa travessia urbana, na proximidade de um equipamento público, na proximidade de um evento de uma sinuosidade, ou de
de um problema geométrico que eu tenho que forçar o condutor a baixar a velocidade, ali eu tenho que ter. Onde não é necessário, porque às vezes as decisões de colocar radares foram tomadas de uma forma pouco técnica. Olha, preciso de um radar aqui, o superintendente vai lá, não, vamos botar um radar aqui, vai lá e bota. Então o que a gente vai estar trazendo é uma certa racionalidade para isso, tecnicidade, dentro de uma diretriz que o Ministério vai expedir, para que a gente chegue num ótimo em termos de investimento em manutenção e investimento, a aplicação do dinheiro na questão do controle de velocidade. Então chama a atenção a partir do momento que eu tenho 2 bi para fazer manutenção e tenho 1 bi para controle de velocidade. Não faz sentido. Isso tem que ser reequilibrado e é o que nós estamos fazendo agora no momento. Então essa é a explicação para a questão dos radares. Obrigado, ministro.